Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diego. Hoje é a nossa primeira aula no sistema EAD. Eu optei por trabalhar com vídeos aulas por dois motivos. Eu já trabalhava com o YouTube e também acredito que vocês vão ter aí uma certa flexibilidade em assistir às aulas e responder às atividades. Então eu vou acrescentar para vocês aqui a videoaula e vocês também vão acessá-la no sistema e responder as questões referentes a essa videoaula. É claro que isso não substitui aquele nosso contato, né, presencial, mas em contrapartida, né, é uma forma de a gente atenuar as perdas, né, promovidas por esse período em que a gente não esperava. Pois bem, vamos lá. Nossa última aula a gente estava falando sobre a adequação dos tratores ao trabalho. E aí a gente comentou sobre alguns conceitos importantes, como a patinagem, a lastreagem e também o ajuste de bitola. Relembrando, né, a questão da patinagem, o ajuste de bitola e a lastreagem, é interessante a gente frisar que um pequeno e médio produtor ele vai precisar fazer mais ajustes na sua máquina. Às vezes você vai ter só uma máquina disponível para fazer diversas operações. Enquanto para um grande produtor, às vezes ele tem a capacidade, né, de deixar uma máquina à disposição só daquele preparo de solo, por exemplo. Então, nesse caso, a gente precisa fazer alguns ajustes. O primeiro dos ajustes é o cálculo, né, do índice de patinagem para observar a necessidade ou não de adequação da lastreagem. Bom, lembra que para poder calcular a patinagem, a gente vai precisar medir o percurso do trator com o implemento acionado e com o implemento levantado. Qual que é a lógica? À medida que você aciona o implemento, você não concorda que o número de voltas que esse implemento vai dar, né, que o trator vai dar com o implemento acionado é diferente do que o número de voltas que o rodado do trator vai dar com o implemento levantado? Qual é a lógica? É assim, simples. Primeiro você vai fazer a avaliação do número de voltas que o rodado motriz, né, no caso de um trator 4x2, o trator traseiro, você vai fazer a contagem do número de voltas e vai contar 10 voltas e vai marcar o início do percurso e o final do percurso com o implemento levantado. Depois, você volta novamente na marcação inicial e aí você vai baixar o implemento e vai começar a contar o número de voltas. Qual que é a lógica, hein? À medida que você tem esse implemento tracionando o trator, né? Então o trator puxando o implemento puxando o trator, você acaba incrementando a patinagem do trator. É provável que você tenha, com o implemento acionado, um número maior de voltas dentro de um mesmo percurso. Entendeu a lógica? Pois bem, é natural que exista, né, essa patinação, que o eixo, o rodado, gire no mesmo lugar, né, e por conta disso existe um índice aceitável de patinagem. E aí a gente viu, né, pelas tabelas na aula anterior, que existem, em função do tipo de solo que você está trabalhando, né, indicações para uma patinagem ideal. O fato é que se você obteve nessa medição aí da sua patinagem valores baixos, né, 3%, 2%, 5%, isso está indicando uma patinagem muito excessiva, né? Uma patinagem, perdão, está indicando, né, uma patinagem muito baixa, e isso indica também uma quantidade de lastro ou peso que o seu trator está puxando acima ou muito alta. Então, nesse caso, você vai ter que retirar, para você aumentar essa patinação, você vai ter que retirar lastros do seu trator. Em contrapartida, se você tem lá um índice de patinagem de 30%, 25%,
Isso significa que o seu trator está patinando muito. Então você vai precisar acrescentar lastros no seu trator. E aí a gente viu, né, que a partir desse conceito de lastreagem, você acrescenta ou retira lastros, e esse lastro pode ser lastro metálico ou lastro líquido. Depois, no próximo conteúdo, a gente falou sobre a questão dos ajustes da bitola, né, a importância desses ajustes, algumas operações agrícolas, né, como a sulcação ou até mesmo o ajuste do marcador de linha, né, tudo isso pode levar em consideração aí, né, a bitola do seu trator. Agora, com um trator já adequado ao trabalho, a gente vai falar, né, sobre a capacidade operacional das nossas máquinas. Vamos lá. E aí a gente vai ver, né, um pouco sobre essa capacidade operacional. Gente, a primeira forma que a gente se depara, né, é a que a gente chama de capacidade operacional teórica. Ou seja, você tem alguns critérios aqui já pré-estabelecidos. No caso da formulinha aqui, dá uma olhada. Ó. Velocidade, largura dividido por 10. Então, em função da velocidade do seu conjunto, né, trator e implemento, em função da largura do seu implemento, você consegue calcular uma capacidade operacional teórica. Certo? Então, se você tem um trator que desempenha mais velocidade, se você tem um implemento que tem uma largura de trabalho maior, naturalmente ele tende a desempenhar uma capacidade operacional maior. Agora, entenda que nós estamos falando aqui de uma capacidade operacional teórica. Realizando esse cálculo, seria como se a gente imaginasse, né, um talhão contínuo, sem que esse operador precisasse fazer uma manobra. Então ele vai lá, baixa o implemento lá no ponto zero e vai reto lá, né, fazendo 1 hectare dessa forma. Então ele faria 1 hectare de área, né, só trabalhando reto. Por isso, né, isso no campo é praticamente impossível, por isso a gente chama de capacidade operacional teórica. Basta eu aumentar a velocidade da máquina ou desempenhar uma largura maior da operação que eu estou trabalhando, que eu naturalmente, né, matematicamente, vou aumentar a capacidade operacional da minha máquina. Beleza? Olha lá a definição, ó. Quantidade de trabalho que poderia ser realizada por unidade de tempo. Pode ser medida em hectares por hora, toneladas por hora, etc. É a quantidade de trabalho que poderia ser realizada por unidade de tempo. A todo momento, né, as empresas que trabalham com mecanização, elas estão calculando essas capacidades operacionais. Tanto a capacidade operacional teórica, quanto a capacidade operacional efetiva, que é o que realmente está acontecendo lá na realidade. Aqui está as unidades, né, e a descrição de cada um dessas variáveis da nossa formulinha, onde a gente tem a capacidade operacional teórica, a gente tem a largura de trabalho do implemento, a velocidade de trabalho em quilômetros por hora e um fator de correção de unidades. Então aqui eu já tenho o resultado, né, em hectares por hora. Beleza? Olha lá, qual a capacidade de trabalho, né, capacidade operacional teórica, né, de um conjunto trator implemento, né, no caso aqui uma grade, que opera 7 km por hora e possui uma largura efetiva de 2 metros. Então, você pode calcular a capacidade operacional teórica, você só precisa de duas variáveis. Você tem 7, você tem 2, então 2 vezes 7, né? 14, então 2 vezes 7, 14 dividido por 10, você tem 1,4 hectares por hora. É a capacidade operacional teórica dessa situação aqui. Ficou claro, pessoal? 1,4 hectares por hora. Agora, o fato é
o seguinte: se você levar, por exemplo, o valor de uma capacidade operacional teórica para um operador de máquina experiente ou uma pessoa que trabalha com mecanização aí já tem um tempo, e você leva esse valor para ele e o cara vai ficar impressionado, falando, não, é impossível fazer esse tipo de atividade de número aqui, como que a gente consegue fazer 1.4 aí, 2 hectares por hora, né, com esse tipo de operação. Então acaba causando aí um certo espanto, né, para o pessoal do campo. É justamente por conta disso, né, que existe o que a gente chama de capacidade operacional efetiva, né, também chamado de capacidade real de trabalho. Ou seja, você não faz uma operação só em função da velocidade, em função da largura da máquina, do implemento. Você precisa levar em consideração as suas manobras, as interrupções. Então você vai ter manobras lá no talhão, você vai ter que levar em consideração as paradas do operador, manutenção da máquina, e tudo isso ao longo do dia, né, vai trazer para a gente aí diferentes capacidades operacionais. E, inclusive, capacidades operacionais muito aquém daquela capacidade operacional teórica. Beleza? Bom, para calcular a capacidade operacional teórica, tem uma formulinha também, ó. Capacidade operacional efetiva. Para calcular a capacidade operacional efetiva, que é o que realmente está acontecendo lá no campo, tem uma formulinha. Basta eu dividir a área total trabalhada pelo tempo gasto. Então, até então, né, quando não existia aí, essa tecnologia embarcada nas máquinas, a gente não tinha um georreferenciamento embarcado nas máquinas, o que você poderia fazer? Você conversa com o teu operador e vai lá na área. Quando ele começar a fazer a atividade, você dispara o cronômetro, você anota, né, qual o horário que ele começou a fazer a atividade. Quando ele acabar de fazer a atividade, você anota o final. Então você tem a área daquele talhão que ele trabalhou e você tem o tempo que ele demorou para executar a atividade naquele talhão. Ao longo dos anos, das safras, você ia juntando esses resultados, você conseguia, né, estimar a sua capacidade operacional efetiva. Hoje, pessoal, esse tipo de dado é coletado minuto a minuto pelo computador de bordo das máquinas. Então, uma colhedora de cana, por exemplo, ela possui, né, uma tecnologia embarcada em que ela sabe exatamente onde ela está, né, no globo, e ela tem como relacionar o deslocamento dela com o período de tempo. Então, à medida que ela pode fazer em relação ao deslocamento, em relação a toneladas de colmos de cana colhidos por hectare, então calculando assim a capacidade operacional efetiva a cada minuto. Isso, obviamente, gera um volume de dados gigantesco, mas acaba trazendo uma segurança muito grande na tomada de decisão. Lembra que o objetivo, né, é a gente poder trazer o mais próximo possível a capacidade operacional efetiva da capacidade operacional teórica. Obviamente, né, que a capacidade operacional efetiva sempre será menor que a capacidade operacional teórica. Mas a gente pode trabalhar, né, em alguns critérios. Em alguns desses critérios que vocês estão observando na fórmula. Olha lá, ó, perguntinha. Ó. Qual a capacidade operacional efetiva de um conjunto trator-implemento, né, um exemplo que é uma grade, que trabalharam, né, 10 hectares em 8 horas. Olha lá a formulinha, ó. 10 hectares em 8 horas. Você vai dividir 10 por 8 e aí você acaba obtendo, né, a capacidade operacional efetiva. Dentro dessa linha, né, você consegue calcular
a capacidade operacional efetiva. Nisso, né, já está sendo considerado ou considerado dentro da operação as paradas para beber água, ir no banheiro, almoçar ou comer um lanche, atender um celular, tudo isso, né, já é considerado, né? Então, no caso da capacidade operacional efetiva aqui, você está falando, né, de 1.2, né, 1.25 aqui, né, 1.25 hectares por hora. Olha lá, ó, capacidade operacional efetiva 1.25 hectares por hora. Tudo bem? Pois bem, nessa linha, então, existe um terceiro conceito que a gente chama de eficiência operacional. Lembra que eu disse para vocês que o grande objetivo na mecanização é tentar aproximar o máximo possível a capacidade operacional efetiva da capacidade operacional teórica? Olha a formulinha aqui que interessante, ó. Capacidade operacional efetiva dividida por capacidade operacional teórica vezes 100. Então, nessa linha de raciocínio, né, quanto mais próximo de uma eficiência de 100, mais eficiente é a minha operação. Então, quanto mais próximo a eficiência aqui de 100, mais eficiente é a minha operação. É claro, é óbvio que isso no campo, né, é praticamente surreal, é praticamente impossível, né, de isso acontecer, especialmente em função das manobras. Mas uma série de atitudes podem ser tomadas. Por exemplo, quem diz que a máquina precisa parar para almoçar? Né? Quem diz que a máquina precisa atender telefone? Agora, por exemplo, a máquina vai ter que parar para fazer uma manutenção. Ou a máquina precisa fazer uma manobra no carreador. Então, tudo isso, né, é levado em consideração e aí você tem, né, uma eficiência operacional das diferentes operações e, inclusive, é possível você ter, né, os valores de eficiência operacional da sua propriedade, dos seus colaboradores, das suas máquinas. Algumas empresas têm rankings, né, de colaboradores com maior eficiência, tem rankings de marcas e modelos de maior eficiência, e isso, né, isso é muito importantíssimo para que você possa tomar a decisão. Opa, o que aquele operador tem de melhor que ele está conseguindo desempenhar uma eficiência melhor? O que aquela máquina daquele modelo tem de melhor que ela possui, né, uma eficiência operacional melhor quando comparado às demais? Tudo isso acaba sendo muito importante aí na tomada de decisão. Então perceba que são fórmulas simples, né, mas quando você tem uma coleta de dados intensa, isso vai subsidiar decisões importantes. Quem teve a oportunidade de participar da nossa Semana da Agronomia no semestre passado, viu, por exemplo, palestras da Solinfitec, onde o pessoal trabalha justamente com isso, com aquisição de dados, de tomada de decisão, de capacidade operacional. E aí eles acabam, em função dos dados obtidos, né, pela tecnologia de georreferenciamento embarcada já na máquina, eles acabam fazendo os ajustes que precisam ser feitos, ou recomendando máquinas, modelos, né, para cada operação. Pois bem, e aí existe aqui uma terceira configuração, uma nova configuração da forma de capacidade operacional efetiva. Então, no caso aqui estou falando da capacidade operacional efetiva, onde então ela leva em consideração a velocidade, a largura, só que eu multiplico aqui pelo EF, né, que seria essa eficiência operacional, certo? Então, se a sua eficiência operacional lá for 40%, por exemplo, né, 0,4, você vai colocar aqui esse fator, e aí você tem uma capacidade operacional que antes era teórica, acaba agora sendo corrigida por uma capacidade operacional efetiva. Beleza? Aqui depois uma pequena atividade, né, para que vocês possam calcular a capacidade operacional aí
efetiva do conjunto. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas tabelas que indicam para a gente a capacidade operacional, a eficiência de algumas operações. Por exemplo, algumas operações aqui no preparo de solo: aração, gradagem, subsolagem. Nós estamos falando aqui de 0,75 a 0,90, então uma eficiência de 75 até 90%. Colheita, a roçada, né, o plantio, lá de 0,60 até 80%, então de 60 a 80% de eficiência. Operação como plantio, por exemplo, depende do número de linhas que você tem. Você não concorda que você acaba mudando aí a largura do seu implemento, a velocidade da máquina que você está trabalhando, não é verdade? Você acaba mudando aí a eficiência, né, da operação. Lembra, gente, que aqui nós não estamos falando da qualidade da operação em si, nós estamos falando na sua capacidade operacional, que pode ser maior ou menor em função daquelas variáveis que você viu. Então, um ponto muito importante nisso que você tem que levar em consideração, e isso a gente ainda está aprendendo a trabalhar com isso, porque hoje a gente tem tecnologias que vão facilmente calcular para você, minuto a minuto, né, a eficiência daquela operação. Mas aí vem uma próxima pergunta: será que essa operação está ficando agronomicamente, né, dentro dos padrões? Então, está ficando dentro dos padrões agronômicos? Será que uma semeadora em plantio com 90% de eficiência, imagina, será que ela está apresentando uma qualidade adequada aí de semeadura? Então, a gente deve sim olhar os resultados, né, incrementar cada vez mais a capacidade operacional das máquinas. Isso vai ser fundamental tanto agora quanto no futuro, para que a gente tenha mais máquinas desempenhando cada vez mais trabalho, né, com a maior eficiência possível. Isso a gente vai ter que pensar sempre, mas além de ter essa capacidade operacional alta, cada vez mais próxima da capacidade operacional teórica, a gente deve se atentar também, né, com a qualidade da operação. Isso na disciplina de mecanização a gente vai discutir bastante. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. Depois eu vou deixar aí para vocês, né? Compare a capacidade operacional aí dos agricultores A e B. Então eu vou colocar para vocês a comparação, né, de dois agricultores, onde eles têm uma capacidade operacional diferente em função aí das dimensões e velocidade de trabalhos que eles possuem. Então eu vou passar essa atividade para vocês lá no sistema, vocês acessem elas e aí vocês vão poder comparar lá os agricultores e ver qual aquele possui mais eficiência na sua operação. Tudo bem? Bom, na nossa próxima aula nós vamos continuar ainda dentro desse assunto de capacidade operacional, mas vamos falar agora sobre a época de utilização dos conjuntos. Vocês vão observar que não basta a gente ter uma máxima capacidade operacional do conjunto, né, trator e implemento, mas que a gente vai ter que levar em consideração alguns intempéries do clima, como por exemplo a chuva, não é verdade? Então você não vai poder trabalhar, né, durante um determinado período de tempo por conta do clima. Mas isso a gente consegue prever com antecedência, né, quais são os dias úteis aí que a gente pode trabalhar. Então na próxima aula a gente vai entrar nesse conteúdo. Pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. Então, lembre novamente que se você tiver alguma sugestão, dica aí sobre a forma como a gente está trabalhando, né, entre em contato comigo. Vamos nos falando. Bom estudo, né? Bons estudos a todos vocês. Forte abraço.